Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação, dando continuidade aqui aos eventos que estão sendo elaborados. Visando você que está se preparando aí ao concurso do TJ São Paulo, visando a sua nomeação, a sua aprovação neste concurso. Este que é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no serviço. Um excelente órgão para se trabalhar, você tem ali uma remuneração, não vou dizer que é uma remuneração boa, não que seja ruim, não é isso, mas que poderia ser melhor, sem dúvida nenhuma. É como eu costumo dizer para os meus alunos, não é que o serviço público paga bem, ele paga o que é justo, né? Acho que todo funcionalismo como um todo aí poderia ter uma remuneração melhor, só que a gente impacta naquela questão da remuneração, do orçamento e assim por diante. Mas sim, você tem ali comparado com o mercado uma boa, uma excelente remuneração, tá certo? Você tem ali um trabalho muito importante que é desenvolvido, sem os escreventes técnicos judiciários, processos, eles não teriam aí o devido andamento, porque a gente sabe que é impossível ali o juiz fazer tudo o que tem que ser feito dentro de um processo, principalmente a parte de operacionalização disso. O Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais aí maior, se não for o maior tribunal da América do Sul, é um dos maiores aí, tá certo? Tem muito servidor, tem muita vaga, é uma excelente oportunidade para você entrar, porque o conteúdo programático ele não é um conteúdo tão extenso. A organizadora aqui, tradicionalmente, costuma ser organizadora VUNESP. Tem um perfil ali bem peculiar que você consegue delinear durante os seus estudos, o que torna mais simples aí para você conseguir acertar a questão. Isso não quer dizer que é um concurso fácil, hein? Cuidado. Não é um concurso fácil. Não disse isso. Mas é um bom concurso aí que pode funcionar como uma porta de entrada para você dentro do serviço público e que vai desempenhar um trabalho extremamente importante. Tá bom? Vai ter ali uma remuneração boa, repito, poderia ser melhor, mas fica aí, né, a sugestão aí para estes servidores, para a sociedade olhar com um olhar diferenciado também esse trabalho que é feito, porque a grande verdade é essa, a sociedade ela acaba não conseguindo entrar, né, em um acordo, em um consenso ali de maneira extrajudicial, acaba se socorrendo ao Poder Judiciário para resolver esses litígios. E aí é quando ela vai lembrar do Poder Judiciário, mas os servidores estão ali trabalhando, não é, durante toda a sua jornada de trabalho para prestar o melhor serviço à sociedade, tá certo? Então, precisam sim aí ter a nossa atenção, precisam sim ser objeto aí de discussões para justamente propiciar melhores condições de vida a estes funcionários, a estes servidores, né? Como eu disse, não é ruim, né? Mas poderia ser melhor. Tudo na vida é assim, a gente sempre pode melhorar, não é verdade, pessoal? Sem dúvidas nenhuma. Bom, dando continuidade aqui então a esta semana de eventos, a gente vai falar um pouquinho aqui do TJ São Paulo, concurso de escrevente técnico judiciário. Como eu disse, essa aqui é uma excelente oportunidade aí para você ingressar no serviço público. Vou colocar aqui o material, os slides para a gente ver um pouquinho do que vamos ver na aula de hoje. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho do direito administrativo, vamos falar aí da Lei 10.261 de 1968. Essa lei, ela regula o Estatuto do Funcionário Público Estadual, né? Então, é o regime jurídico aí do funcionário público do Estado de São Paulo. E o Tribunal de Justiça, ele é um órgão estadual, logo, os servidores ali, o escrevente técnico judiciário vai se sujeitar às disposições da Lei 10.261. Também há outras leis, outras normas, né, específicas ali relacionadas ao Poder Judiciário, relacionadas ao servidor, mas também se sujeita aqui a esta lei, tanto que ela está prevista aí dentro do seu conteúdo programático, pelo menos no último edital, e com certeza aí deve estar prevista num próximo edital. Pode ser que acrescentem outros dispositivos, mas historicamente essa lei ela sempre está prevista ali, é importante para você conhecer e também para você estudar até para outros concursos, Polícia Civil do Estado, dentre muitos outros cargos e concursos estaduais aí, você pode aproveitar esse conteúdo. Então, embora a aula seja voltada para o TJ de São Paulo, você pode aproveitar para outros concursos estaduais, desde que, é claro, esses artigos estejam previstos aí no seu edital, no seu conteúdo programático, tá bom? Vamos lá, então. Vou colocar aqui no quadro para a gente acompanhar juntos. Se você ainda não é inscrito no canal, é isso aí, meu amigo. É só clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Incrivelmente, aí, quase 80% das pessoas que acompanham os nossos eventos aqui no YouTube não são inscritos.
Olha, meu amigo, nós trazemos aqui um conteúdo gratuito para você aí de casa. Não custa nada você clicar no botão inscrever-se, vai dar uma moral para o canal, vai ajudar o canal a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo para você aí de casa, tá certo? Então é isso, ajude, a gente ajuda você, você ajuda aí o Qualis Concursos, tá certo? Só clicar no inscreva-se. Curta o vídeo caso você goste. É claro, eu não vou falar para você já curtir. Assiste o vídeo primeiro. Se você gostar, você curte. Deixe os seus comentários. Pode colocar, se você reparar, todas as dúvidas que são colocadas aqui nos comentários dos vídeos do Qualis Concursos, elas são respondidas, meu amigo. Eu quero ver que canal, eu quero ver que curso preparatório que faz isso para você aí de casa. Resolve as suas dúvidas, mesmo que você não seja um aluno matriculado aí nos nossos cursos regulares. Então dá uma moral aí pro curso, se inscreva no canal, vamos melhorar essa estatística aí. 80% são não inscritos. Ora, pessoal, aí é importante que você nos ajude a continuar esse trabalho, que é um trabalho gratuito, você não vai pagar nada por isso, não cobra nada aí para você dar o like, para você se inscrever, para você deixar seu comentário. Compartilhe o vídeo também aí nas suas redes sociais, no Facebook. Ajuda aí, tá certo? Tira um print aí do professor, coloca no seu Instagram. Vamos para cima, meu amigo. É como eu disse, o Qualis ajuda você, você ajuda o Qualis e juntos nós conseguimos galgar aí a sua aprovação, a sua nomeação. Acesse o site do Qualis Concursos, é qualisconcursos.com.br. Lá nós temos aí algumas soluções na sua preparação, tá? A turma aí do TJ São Paulo, nós estamos aí em gravação, então nós teremos aí logo, logo muita novidade para você aí de casa, um curso com qualidade, um curso atualizadíssimo para ajudar você. A gente sabe que você precisa da melhor preparação e nós estamos aqui para isso. Não trazemos nenhum conteúdo a mais, nenhum conteúdo a menos, é justamente o que você precisa para galgar aí esse objetivo e juntos nós chegaremos lá. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, é isso aí, meu amigo. A gente sempre traz novidades para você aí de casa. Vamos então seguir? Vamos lá, vamos aqui colocar um materialzinho para você acompanhar junto comigo e vamos falar um pouquinho aqui da Lei 10.261. Este que é o Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo. Aí nós temos lá alguns artigos, tá? Eu trouxe aqui, selecionei alguns artigos para conversar com você aí de casa. Vamos começar falando aqui das responsabilidades. O artigo 245 em diante desta lei vai falar um pouquinho das responsabilidades que o servidor tem em relação à atividade que é feita. Então, o servidor, o funcionário, ele é responsável pelos prejuízos que ele causar, atuando como funcionário público, à Fazenda Estadual, ou seja, aos cofres públicos. Seja por dolo, seja por culpa, claro, devidamente apurados. Afinal, a gente sabe que a responsabilidade civil do funcionário vai ser apurada em caso de dolo ou culpa, né? Claro, a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, mas do funcionário público ela é subjetiva. A gente precisa comprovar o dolo ou culpa para responsabilizar o funcionário, tá certo? Então, não pode confundir lá as teorias de responsabilidade administrativa que se aplica ao Estado e o que se aplica ao servidor, quando do direito de regresso. São coisas distintas, tá bom? Que a gente elucida bem ali no nosso curso regular para você. Bom, então veja, meu amigo, que imagine um funcionário público, por exemplo, que dolosamente, ele, por exemplo, pega um computador da repartição, um notebook que tinha que ter sido utilizado ali, não poderia ter sido retirado da repartição, não houve autorização da chefia, e pega esse computador e leva para casa dele para ele utilizar em atividades particulares, por exemplo. Pode ser considerado ato de improbidade? Também pode, isso a gente discute aí, né, na outra disciplina, num outro evento, se você quiser, coloca aí nos comentários, a gente faz um evento sobre a lei de improbidade aí para você, e é importante, né, que você entenda isso. Sim, ele pode ser responsabilizado por esse prejuízo, porque ele se apropriou de um computador e pode ser responsabilizado para pagar esse prejuízo, nesse exemplo, de maneira dolosa. Certo? Dolo, à vontade, a culpa pela negligência, imprudência, imperícia, tá certo? Bom, então veja que são trazidos alguns exemplos. Se você observar o parágrafo único do artigo 245, ele fala caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Então veja, não é exclusivamente. Isso significa que não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. São apenas exemplos. Então, pode caracterizar a responsabilidade do servidor por algum outro ato que não necessariamente estes. Esses daqui são apenas alguns exemplos. Quais são esses exemplos? Olha só. Pela sonegação de valores e objetos confiados a sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço.
Então tá aí o exemplo do notebook que o servidor foi lá, o funcionário se apropriou disso. Ou quando ele tinha que prestar contas sobre os valores que foram gastos ou foram recebidos ali do orçamento público em determinada área, ou um certame licitatório, por exemplo, né, uma tomada de contas solicitada ali por um Tribunal de Contas do Estado ou por um órgão similar, e isso não é prestado, ele pode ser responsabilizado por isso, tá? É claro, aí a responsabilidade, vamos dizer assim, civil, enquanto a pagar ou não esse prejuízo, aí a gente vai apurar no caso específico, mas ele pode ser responsabilizado, a gente vai ver administrativamente, criminalmente, civilmente. Então, administrativamente envolve o cargo dele, né? Ele ser demitido ou não, ele ser suspenso ou não, né? Ele ser repreendido ou não. Civilmente envolve muita questão do dinheiro, ele recompor o prejuízo que foi causado, ele trazer de volta o dinheiro que ele obteve ilicitamente. E a responsabilidade criminal, que é relacionada aos crimes e contravenções que eventualmente este funcionário cometa, tá? Bom, ele também pode ser responsável pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos ao seu exame ou fiscalização. Imagina um funcionário que ele tem acesso ali a um veículo, uma viatura, né, um veículo oficial, e colide com outro veículo aí durante o seu horário de trabalho. A gente vai apurar se houve dolo ou culpa desse servidor, a fim de exercer o direito de regresso para que ele recomponha esse dano aí que ele causou, tá certo? Essa avaria que ele causou aí ao bem público. Certo? Além do que, ele também poderá responder pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que com eles ou que tenham relação com eles. Ou seja, se ele não descrever, se ele não colocar ali os detalhes necessários quando ele estiver fazendo uma certidão, uma nota de despacho, né? Uma guia, e que tinha que conter ali informações relacionadas à arrecadação de tributos, impostos, ele pode ser responsabilizado por isso, tá certo? Ou ainda por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Então ele errou e arrecadou menos tributos, errou no cálculo ali e reduziu a arrecadação. A gente vai ver que no caso desse inciso 4, se não houver fé, aliás, fé é bom, hein, professor? Se não houver má fé quando ele praticar esse ilícito administrativo, ele pode ser aplicado a pena de repreensão e aí, se houver reincidência, que a gente aplica a pena de suspensão, tá bom? Então veja que aquele funcionário que adquire materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Então imagina um funcionário público que adquire bens ali, adquire serviços, né, sem estar sei lá, vamos imaginar um exemplo, uma licitação, né? É para adquirir um determinado bem, ele precisaria abrir o certame licitatório e vai lá e dispensa indevidamente esse certame. Ora, nesse caso, ele além de poder caracterizar o ato de improbidade por frustrar a licitude do ato licitatório, né? Ele aí que aí vai cair lá no ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, ele ainda poderá ser responsabilizado por isso e ter que ressarcir os custos referente a isso. É isso que o artigo 246 está dizendo para a gente. Adquire material em desacordo com o que diz as leis ou regulamentos, você pode ser responsabilizado por isso. Professor, como funciona essa devolução do dinheiro ao erário? Como que o funcionário público vai ter que devolver os valores? É tudo de uma vez? É parcelado? Aí depende, né? Tem um mnemônico aqui que vai te ajudar, que é a roda, né? Eu costumo dizer, brincar para os meus alunos, é que fica mais fácil de você memorizar. Lembra do seguinte, quando o servidor toma na roda, é isso que você pensou. Quando o servidor toma na roda dele, significa que ele vai ter que pagar tudo de uma vez só. Por que roda, professor? Remissão, omissão, desfalque ou alcance. Tá bom? Então lembra, remissão, omissão, desfalque ou alcance. Aí ele tem que pagar tudo de uma vez só. Agora, se não for uma situação que ele tomou na roda dele, aí ele pode pagar de maneira parcelada, contando até 10% da sua remuneração. Descontando até 1/10 da sua remuneração, ele vai pagando lá todo mês, descontando até 1/10, até que chega uma hora que ele paga todo o prejuízo. Professor, o que significam essas expressões? Eu não vou aprofundar muito com você, porque isso aqui você vai estudar de uma maneira um pouquinho mais aprofundada em outras disciplinas, principalmente relacionada aí às ciências contábeis, relacionadas à arrecadação. Tem a ver com arrecadação, tá certo? Remissão, omissão, desfalque, quando, por exemplo, ele arrecada menos do que deveria, quando ele se omite em arrecadar determinado tributo. Então, tem muito a ver com a arrecadação, tá?
Para a prova do TJ, o que eu te indico é memorize as expressões. Então, remissão, omissão, desfalque ou alcance, o servidor vai ter que pagar tudo de uma vez só. Nas outras situações, ele pode pagar parcelado, descontando até 10% da sua remuneração. É isso que a lei diz, olha só. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez, a importância do prejuízo causado, em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão, em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. A roda. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, ou seja, se não for roda, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. E aí vem a questão da má-fé que eu te falei lá sobre o erro de cálculo. Olha só, no caso do item 4, está aqui o item 4, ó, lembra que o funcionário pode ser responsabilizado especialmente por erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual? Neste caso, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão, que é como se fosse um puxão de orelha por escrito, e na reincidência, a pena de suspensão. Aqui é o famoso gancho. Não trabalha e não ganha, tá bom? Além do que, o servidor, o funcionário, será igualmente responsabilizado, fora dos casos previstos em lei, regulamentos ou regimentos, quando cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Então, ora, imagina lá o funcionário que pega lá um cidadão entrando na repartição, pega e fala, olha, vem aqui, você vai fazer o meu trabalho. Senta aqui no meu computador, tô cansado, quero ir para casa assistir aí um serviço de streaming que eu não vou falar o nome do Netflix. E aí ele vai lá, pois é, e começa, quero assistir YouTube, eu quero assistir YouTube, não quero trabalhar hoje não, vem aqui e faz o meu trabalho. Ele vai poder ser responsabilizado por isso. A lei traz isso de maneira muito clara, tá bom? Além do que, você precisa entender que as responsabilidades, elas são independentes. Como eu falei, o servidor, o funcionário, ele pode ser responsabilizado administrativamente, civilmente ou criminalmente. Administrativamente envolve muito o cargo dele. Sofrer uma penalidade ou não, sofrer uma suspensão, uma repreensão, uma demissão. Já civilmente envolve a questão de grana, de dinheiro, ele recompor o prejuízo que ele causou, ele devolver aos cofres públicos o dinheiro que ele ganhou ilicitamente e criminalmente pelos crimes e contravenções que ele cometer. Imagina um funcionário público que comete corrupção passiva, que comete concussão, que comete prevaricação, que comete algum crime ali contra a administração pública, ou outros crimes, ele pode ser responsabilizado por isso, que pratica advocacia administrativa. Então aí, meu amigo, aí é a responsabilidade criminal que nós vamos avaliar. Então veja que são 3 responsabilidades. Como regra, essas responsabilidades, elas são independentes. Então, ele pode ser absolvido em uma e condenado na outra. Só que tem 2 exceções que são importantes aqui que você conheça. Quando, dentro do processo judicial que for avaliar se ele cometeu ou não o crime ou a contravenção, e naquele processo judicial o juiz disser o seguinte, olha, você não cometeu o crime, ou seja, negativa de autoria. Ou o crime não existiu, a contravenção não existiu, ou seja, não houve o crime, não houve a contravenção, né? Negue aí a existência do fato criminoso. Nessas 2 hipóteses, né? Ou seja, negativa de autoria ou inexistência do fato, nessas 2 hipóteses, a responsabilidade criminal vai se comunicar com a responsabilidade administrativa. Então, se aquele funcionário já tinha sido demitido no processo administrativo, aí nesse caso ele vai ser o quê? Reintegrado, tá bom? Guarde isso, isso é importante, isso costuma ser objeto de prova aí, e é isso que está na lei, olha só. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber, nem o pagamento da indenização que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que correr. Parágrafo 1º, a responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Parágrafo 2º, será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples autoria, aliás, vamos voltar aqui, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão, ou seja, a negativa de autoria ou inexistência do fato. Se ficar reconhecido isso dentro do processo criminal, aí, meu amigo, isso vai haver essa comunicação aí, tá bom? Então, presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso, isso é importantíssimo, tá? Porque isso costuma ser objeto de prova.
Esse raciocínio se aplica a outras áreas. Se você pegar a execução criminal, por exemplo, tem entendimentos similares. Hoje o STJ tem ali uns entendimentos que são muito similares a isso. Então, isso é importante para você entender até o raciocínio de outras disciplinas, outras leis, jurisprudência. É importante que você entenda que, embora as responsabilidades sejam independentes, tem hipóteses de comunicação delas, tá? O processo administrativo que vai apurar a responsabilidade administrativa do funcionário pode ser suspenso, professor? Pode. Por quê? A gente já não viu que, por exemplo, o juiz, ao avaliar se ele cometeu ou não o crime, pode chegar à conclusão de que ele não cometeu o crime ou de que o crime não existiu, a contravenção. E aí, nessa hipótese, vai se comunicar com a responsabilidade administrativa. Então, para evitar que ele seja demitido e depois tenha que ser reintegrado e tenha toda uma dor de cabeça, principalmente operacional e até financeira quanto a isso, veja que a autoridade responsável por aplicar a penalidade do processo administrativo, governador, secretários, como a gente vai ver mais para frente, poderá o quê? Suspender o curso do processo administrativo, poderá sobrestar, suspende, fala, ó, não vai correr o processo por enquanto, vamos aguardar a decisão judicial, porque pode ser que eu tenha que reintegrar ele. Então, ele pode fazer isso para evitar aí um retrabalho, tá certo? Ou injustiças e assim por diante, tá? Bom, aí é claro, aí vai depender de caso a caso, né? Se a autoridade administrativa entender que tem elementos muito claros ali, segue com o processo administrativo. Agora, se ela ficar em alguma dúvida, pode ser que ela queira adotar aí essa postura, justamente para que não cause aí um prejuízo ao servidor ou até aos cofres públicos mesmo, tá certo? Bom, quais penalidades? Aí é que a gente fala muito da responsabilidade administrativa. Quais penalidades o funcionário público pode sofrer? O artigo 251 fala para gente, são penas disciplinares. A repreensão, puxão de orelha por escrito. Suspensão, famoso gancho, não trabalha e não ganha. Multa. Aqui a gente tem o que? A suspensão que pode ser convertida em multa. Aí, nesse caso, ele é obrigado a ir trabalhar e tem um decréscimo de 50% do dia de trabalho. É a multa. Temos a demissão, que ele perde o cargo dele, e a demissão a bem de serviço público, que ele perde o cargo dele por situações mais graves, e aí, em tese, quando esse instituto foi criado da demissão a bem do serviço público, ele não poderia mais voltar ao serviço público. Só que como a nossa Constituição Federal veda apenas de caráter perpétuo, hoje relativiza-se para um determinado período de tempo para que o servidor possa voltar a ocupar novamente um cargo público. Tá? Então, a demissão a bem do serviço público torna ele incompatível para o exercício de uma nova função pública durante determinado período de tempo. Tá? E aí, para decidir qual pena ou qual a gradação, porque imagine, a suspensão pode ser 5 dias, 10 dias, 20, 30, 45, até 90. Então, é até 90 dias. Mas qual vai ser o período de suspensão? A gente vai levar em consideração diversos fatores. Então, para aplicar as penas, nós temos que levar em consideração diversos fatores, como, por exemplo, qual a natureza? É uma natureza leve? É uma natureza média? É uma natureza grave? Qual é a gravidade dela? Qual a natureza? Né? Qual bem ela atingiu? Qual foi a extensão desse dano? Tudo isso a gente vai ter que avaliar aí para verificar qual vai ser a pena que nós vamos aplicar e qual a gradação daquela pena que nós vamos aplicar. Como eu disse, a pena de repreensão é aplicada por escrito, hein? Toma cuidado. A organizadora vai dizer que pode ser aplicado de maneira verbal. Não, ela é aplicada por escrito quando? Isso você não pode esquecer. No caso de indisciplina ou na falta de cumprimento dos deveres. Eu não trouxe aqui os deveres para você porque o nosso tempo é limitado. Se quiser um outro evento sobre essa lei, deixa nos comentários. Como eu disse, a gente responde todos, a gente vê todos os comentários aqui no Qualis Concursos. Então, coloca aí nos comentários que a gente vai ver se você quer um vídeo como esse. A gente pode fazer um vídeo falando sobre os deveres, as proibições aí do funcionário público, tá? E aí, todas as penalidades que forem aplicadas vão ter que estar ali no assentamento individual, que é como se fosse um dossiê aí da vida do servidor. É um documento que vai ter ali tudo, um resumo, vamos dizer assim, de toda a vida funcional daquele servidor, né? São o seu registro, os seus registros vão estar ali contidos. Então, se ele sofreu alguma penalidade, vai ter que estar previsto ali no seu assentamento funcional, tá bom? Tranquilo? Veja só, a pena de suspensão, que é o gancho, não trabalha, não ganha, não pode exceder a 90 dias. A organizadora vai falar 30, 45, 60, não. Não pode ser maior que 90 dias. E quando que ela vai ser aplicada? Em caso de falta grave ou de reincidência. Então, tá vendo? Ó, em caso de cumprimento dos deveres ou indisciplina, repreensão. Em caso de falta grave ou de reincidência na falta punível com repreensão, aí aplica a pena de suspensão. E aí, quando ele for suspenso, ele perde as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo.
Só que essa suspensão pode ser convertida em multa na base de 50% do dia de vencimento ou remuneração, e aí, nesse caso, ele é obrigado a ir trabalhar. E a pena de multa vai ser aplicada aí conforme as leis e regulamentos determinarem. Aqui a lei ela não entra muito nesse detalhe, mas já é exemplo aqui da pena de multa quando converte a suspensão em pena de multa, tá bom? Já está aqui um exemplo para você aí de casa. Tranquilo até aqui? Viu que não é um bicho de sete cabeças. Dá para gabaritar essa lei se você ler com atenção, se você tiver aí as técnicas certas. Eu tenho certeza que você vai ter condições de gabaritar uma questão como essa. Quando que é aplicada a pena de demissão, professor? Aqui é mais fácil você memorizar a demissão e aí você deixa a demissão a bem do serviço público de maneira, vamos dizer assim, um tanto quanto residual. Você vai falar, olha, são situações graves que ensejam demissão, mas é demissão ou demissão a bem do serviço público? Decora primeiro a pena de demissão, que são menos hipóteses. É menorzinho aqui o texto, então é mais fácil você memorizar e o resto você pode ir por dedução. Mas é claro, é importante ler tudo, é importante memorizar tudo. Eu estou te trazendo aqui uma técnica para facilitar a sua vida, facilitar os seus estudos. Então, a demissão será aplicada no caso do pi ao cubo, tá certo? Pi ao cubo. Nossa, professor, é matemática? Não, nem sou professor de matemática, nem tenho condições de te ajudar nessa questão aí. Mas o pi ao cubo, por que pi ao cubo? Ó, P, procedimento irregular de natureza grave, demissão. I, ineficiência no serviço, demissão. A, aí vem 3 As, abandono de cargo, aplicação indevida de dinheiro público e ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias, interpoladamente durante um ano. Abandono de cargo, quando ele falta por mais de 30 dias consecutivos. A ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias é a inassiduidade habitual. Então você estabelece lá uma régua de um ano, e dentro desse um ano ele teve 45 faltas injustificáveis, aí não importa se é consecutivo ou não, até porque se for consecutivo, configura um abandono de cargo antes da própria inassiduidade habitual. Então aqui nesse caso ele vai um dia, falta outro, vai um dia, falta outro, vai um mês, falta outro, entende? É claro, se faltar o mês inteiro, configurou o abandono de cargo, mas é para que você entenda, aqui não precisa ser consecutivas as ausências. A gente estabelece uma régua de um ano e conta para ver se teve 45 ausências ali, tá bom? Tranquilo até aqui? É isso que a lei diz para nós. Então, o abandono de cargo é o não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos. E a pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Então, a gente vai tentar colocar esse servidor em um outro cargo que seja compatível ali com limitações que ele tenha sofrido, com sua capacidade física ou mental. Se não for possível a readaptação, é que a gente aplica a pena de demissão por ineficiência no serviço. Fica atento a esse dispositivo. A organizadora vai dizer que aplicamos a pena de demissão por ineficiência no serviço, mesmo que seja possível a readaptação. Errado. Primeiro a gente tenta readaptar. Não dá para readaptar, é que aí nós aplicamos a pena de demissão por ineficiência no serviço. Fique esperto quanto a isso, hein? Bom, demissão ao serviço público, demissão a bem do serviço público. Aqui são diversas hipóteses, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai ler essas hipóteses do artigo 257 e vai memorizar. Vou falar de alguma delas aqui com você, ó. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que for convencido de incontinência pública escandalosa e de vícios de jogos proibidos. Imagina um servidor que é, sei lá, viciado ali em jogos de azar, por exemplo, né? Jogos ilegais. Ele pode ser demitido a bem do serviço público. Incontinência pública e escandalosa é aquela conduta incompatível com a função dele. Muita gente acha isso aqui muito teórico. Eu vou trazer um exemplo para tornar mais claro para você. Imagina um professor que tem lá um relacionamento amoroso com uma de suas alunas e é pego num ato sexual dentro da escola junto com aquela aluna. Veja, isso é uma incontinência pública escandalosa. É uma ação totalmente incompatível com as funções do cargo que ele possui. Ele pode ser demitido com fundamento nesse dispositivo. Isso já foi uma situação reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ, tá bom? Então, é mais para que você entenda um pouquinho aqui. Vou trazer essas situações que é mais fácil para você entender o exemplo, né? Mas eu trago o conceito aí para você também. Agora, é claro, aqui a gente explica de uma maneira mais rápida, porque o nosso tempo ele é mais limitado. Durante o nosso curso regular, a gente explica para você de uma maneira, detalhe por detalhe, trazendo exemplos. Aqui funciona como uma revisão, funciona como uma maneira de direcionar os seus estudos, tá?
Mas também repito, se ficou alguma dúvida, joga aí nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Ainda, o servidor pode ser aplicado a pena de demissão a bem de serviço público ao funcionário que praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública, a fazenda estadual ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Então, o servidor que pratica concussão, corrupção passiva, advocacia administrativa, ele pode sofrer aqui a penalidade de demissão a bem do serviço público. Se o servidor for um fofoqueiro, né? Revelar os segredos que ele tem em conhecimento e razão do cargo, e se ele fizer isso com a intenção, dolosamente, com prejuízo para o Estado ou particulares, ele pode ser demitido a bem do serviço público. Se ele praticar ofensas, se ele praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se for em legítima defesa. Então, o chefe dá uma ordem, ele vai lá e fala, não vou fazer, e desfere um soco ali na face do chefe, né, dá um murro na cara dele, aí ele pode sofrer aí essa penalidade de demissão a bem do serviço público. Entre muitas outras hipóteses. Depois você vai fazer o quê? Você vai dar uma... Olha o 3TH aqui, ó, que você estuda no direito constitucional. Se ele praticar o 3TH, crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismos, ele pode sofrer a penalidade de demissão a bem de serviço público. Se ele praticar ato definido em lei como improbidade. Então, tem muitas hipóteses. Você vai ler isso daqui com calma. Se você tiver alguma dúvida, você vai mandar para mim, tá bom? E aí, sempre que a gente aplicar uma penalidade ao funcionário público, a gente, ou que demitir esse funcionário público, né? Que a demissão não deixa de ser uma penalidade, então o ato que demitir ele vai ter que mencionar qual que é o dispositivo legal que se fundamenta. Então, ele vai dizer, ó, com fundamento no artigo 257, inciso 1, artigo 257, inciso 2, aplicamos aqui a pena de demissão ao funcionário público. Então, a gente tem que colocar a tipicidade, onde está tipificada aquela conduta, aquele ilícito administrativo, para a gente poder aplicar a penalidade de demissão. Tem que tipificar o fato na lei, é o que o artigo 258 traz para nós. E o servidor que está aposentado, o funcionário que estiver aposentado ou que estiver disponível, pode ter a aposentadoria cassada ou a disponibilidade cassada, tá certo? Quando ele praticar alguma dessas ações aqui do artigo 259. Quando, por exemplo, quando ele estava trabalhando, ele praticar um ato que era punível com demissão ou demissão a bem de serviço público. Se ele aceitou legalmente um cargo ou função pública, se ele está representando um outro país sem ter a autorização do presidente da República, se ele for um agiota ali, praticar a usura em qualquer de suas formas, porque funcionário público não é banco, né? Então ele não pode sair praticando a usura, ou seja, emprestar dinheiro a título de receber de volta o principal mais os juros. O servidor não pode fazer isso, tá? Então a lei vai dizer aqui, ó, as hipóteses que pode aplicar a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Fique esperto, tá? Quem pode aplicar as penalidades? Todas essas autoridades do artigo 260. E a ideia aqui é quem pode mais, pode menos. Governador, secretário de Estado, procurador-geral do Estado e superintendente de autarquia pode aplicar qualquer penalidade. Agora, os chefes de gabinete só podem aplicar até a pena de suspensão, não importa o número de dias. Os coordenadores podem aplicar até a pena de suspensão, só que no máximo até 60 dias. E os diretores de departamento e divisão até a de suspensão limitada a 30 dias. Então, quem pode aplicar repreensão? Todos eles. Quem pode aplicar suspensão? Todos eles, só que os diretores de departamento e divisão só podem aplicar até 30 dias. Se houver a necessidade dele ficar mais que 30 dias, tem que ser o coordenador ou o chefe de gabinete, ou o secretário, ou o governador, entende? Então a ideia aqui é quem pode mais, pode menos. E aí você começa pelo seguinte raciocínio. Vamos voltar aqui para as penalidades. Ó. Você começa com o seguinte raciocínio. A mais leve é a repreensão. Aí vem gradativamente a suspensão. A multa a gente vai deixar à parte ali. Aí vem a demissão e a demissão a bem do serviço público, entende? Então, de maneira gradativa, é esse o raciocínio. Então, o governador pode aplicar qualquer uma, secretário de Estado pode aplicar qualquer uma, chefe de gabinete já não é qualquer uma. Ele não pode aplicar demissão, nem demissão a bem do serviço público. Coordenador também não é qualquer uma, porque ele não pode aplicar suspensão acima de 60 dias e nem demissão, nem demissão a bem do serviço público e assim por diante. Então, tá vendo que tem que memorizar essas autoridades aqui sim, tá? Bom, havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Então, se tem mais de uma pessoa que cometeu uma infração e mais de uma sanção, então imagine que eram 3 pessoas envolvidas no ato.
Só que uma tem que ser repreendida, a outra tem que ser suspensa, a outra tem que ser demitida. Quem vai ser competente se cada um tem competências limitadas aqui, exceto o governador, secretários de Estado, PGE e superintendentes de autarquia? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar o caso para quem pode aplicar a penalidade mais grave. No exemplo que eu dei, tinha uma pessoa que tinha que receber a pena de demissão. Então, vai para quem tem a atribuição de poder aplicar a pena de demissão. Seja o governador, seja o secretário de Estado, seja o PGE ou seja o superintendente de autarquia. Esse é o raciocínio da lei. Bom, como o direito não socorre aos que dormem, ocorre a prescrição aqui da punibilidade também. Então, se deixar o tempo transcorrer demais, vai chegar um momento que a gente não vai poder aplicar penalidade ao servidor. Então, quanto é esse tempo, professor? A lei traz. Se for uma falta que está sujeita à penalidade de repreensão, suspensão ou multa, vai prescrever em 2 anos. Se for uma penalidade que esteja, um ato que esteja sujeito à penalidade de demissão, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, prescreve em 5 anos. Agora, se for um ato que é definido como crime também, tá? Aí a gente vai ter que verificar qual que é o prazo de prescrição do crime. E aí você verifica essas regras dentro do direito penal, do processo penal, tá? Mas aí, aí você vai ver como é que calcula a prescrição lá. Mas aí a gente vai usar o prazo de prescrição do crime e não o prazo de prescrição administrativo, desde que o prazo de prescrição do crime for maior que 5 anos. E quando começa a correr a prescrição, professor? No dia que a falta for cometida ou no dia que cessar a permanência ou continuação ali da falta nas faltas continuadas ou permanentes. Então, imagine um funcionário que pratica, sei lá, né, um crime continuado aqui, por exemplo. Ele praticou, sei lá, o peculato uso, pegou o veículo e está utilizando para benefício próprio, por exemplo. Foi lá, encheu o tanque e está usando a gasolina do Estado. Nesse caso, meu amigo, ele vai ser no momento em que ele parar de usar, né? É que vai começar a continuar a correr a prescrição, por exemplo. Então, é um exemplo para que você entenda aqui esse marco inicial da prescrição, tá bom? Deu para memorizar? Tem algumas hipóteses que interrompem a prescrição, então para de contar o prazo, que aí a gente viu que existem vários prazos, pode ser de 2 anos, pode ser de 5 anos, ou é o prazo em abstrato do crime. E aí, tem hipóteses que para de contar e vai começar a contar depois. Quando? Quando ocorre a instauração da sindicância ou do PAD, o processo administrativo. Então, veja, né, a sindicância que é para situações mais leves e o processo administrativo que é para situações mais graves. Então, para iniciar esse procedimento, vamos dizer assim, investigatório, a gente precisa ter um documento que vai iniciar ele. Aí vai ser uma portaria, tá? Vai ser uma portaria que vai iniciar ou a sindicância ou o processo administrativo PA. Então, uma hipótese como essa sindicância interrompe a prescrição e começa a contar tudo de novo o prazo prescricional. E aí ele vai trazer outras hipóteses aqui para nós, tá? Ó, o lapso prescricional corresponde, na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. Então, imagina que quando começou a investigação, nós achávamos que tinha que aplicar demissão. Só que no final, nós vimos que o ato não era tão grave. E aí, nós tivemos que aplicar para ele, ó, vamos voltar aqui, ó. Nós tivemos que aplicar para ele a pena de repreensão, por exemplo, e não de demissão. Então, nesse caso, o prazo não vai ser de 5 anos e sim de 2 anos, o prazo prescricional. É isso que a lei está dizendo aqui para nós, tá vendo? É a hipótese de desclassificação da infração, tá? Então, é isso que a gente vai levar em consideração aqui. Você tem que fazer a leitura da lei, não tem jeito. A ideia aqui é trazer os principais pontos para você aí de casa. Dentro do nosso curso regular, a gente trata artigo por artigo que cai ali no concurso do TJ São Paulo, explica para você com calma, sempre trazendo exemplos. Aqui a ideia desse evento é fazer uma revisão geral, trazer para você um panorama geral, tá? Tanto que a gente ficou aqui 40 minutos para ver esse artigo, mas o nosso curso extensivo ele é mais aprofundado, tá certo? Aqui é para você ter uma ideia do que você vai estudar. Gostou? Se mantenha antenado, vai lá, acompanha o site do Qualis Concursos. Em breve a gente vai estar lançando aí para você aí de casa o curso do TJ São Paulo Extensivo. Então, tá interessado? Manda e-mail para o Qualis, fala, tenho interesse no curso. A gente coloca lá você no banco de dados e assim que o curso for lançado a gente comunica a você. É isso, meu amigo. Tem que começar na frente, não adianta esperar o edital sair. Tem que começar a estudar antes do edital sair, porque a hora que o edital sair, e
é capaz dele sair em breve, você já vai estar na frente, você já vai estar bem preparado. E aí você vai só revisar. É mais fácil você revisar do que aprender tudo do zero. Então, vem com a gente. Vem aprender com quem realmente sabe, com quem realmente pode te ajudar a chegar lá. Já faz muitos anos aí, já tenho diversos alunos que são escreventes técnicos do Tribunal de Justiça, tá? E que ajudamos a chegar até lá. Então, a gente tem aí uma expertise nisso. Aproveita a oportunidade, vem falar com a gente, estou à disposição. Pode chamar lá no Instagram, pode mandar e-mail para o Qualis, a gente vai bater um papo com você aí de casa e vai dar a melhor preparação. A gente sabe que você precisa da melhor preparação, então conta comigo para isso. Agora, meu amigo, eu quero mais uma vez convidar você a se inscrever no canal. Inscreva-se no canal para a gente poder continuar esse trabalho. Deixa aí nos comentários as disciplinas, as matérias que você quer ver, o que você achou do vídeo, tá certo? Como eu disse, aqui a gente explica praticamente sem respirar, né? Porque tem muito conteúdo para ver e a ideia é fazer uma revisão geral com você. No nosso curso extensivo a gente trabalha de maneira mais aprofundada, trazendo exemplo para cada artigo, para cada inciso, para ficar mais claro, para você entender, para você memorizar. Tá bom? Agora eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Vai estudar, hein? Até mais!